Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Elevada Matemática. Eu sou o professor Domingos e nessa aula nós vamos aprender a resolver sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas utilizando o método da adição. Vamos então ao nosso primeiro exercício. Vamos à leitura. Diz o seguinte: determine a solução do sistema de equações do primeiro grau, sendo o universo Q, ou seja, o conjunto dos números racionais, tá? Então, olha só, nós temos a equação aqui, primeira equação x mais y igual a 10, e a segunda equação 4x mais 2y igual a 34. Olha só, em que consiste o método da adição? Consiste em você eliminar uma das incógnitas utilizando a adição. O próprio nome já fala. Então, como seria isso, professor? Vai funcionar assim. Olha só. Nós vamos, a primeira coisa a ser feita, nós vamos utilizar aqui a soma. É lógico, né? Nós vamos somar e ver o seguinte: x mais 4x é igual a 5x. E y mais 2y é igual a 3y. 10 mais 34 é igual a 44. O que nós vamos perceber aqui? Que não houve nenhuma anulação. Ou seja, não sumiu, não desapareceu o valor de x nem de y. Então, agora, qual a etapa a ser feita? Nós vamos agora para o nosso segundo passo. O segundo passo, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos escolher uma das incógnitas que nós desejamos eliminar. Se nós pensarmos aqui no x, então nós vamos ter que escrever assim, ó, x e 4x. E agora nós vamos analisar primeiro, nós vamos entender, nós vamos recorrer primeiro aqui aos coeficientes. O que são os coeficientes? Deixa eu voltar aqui. Os coeficientes, pessoal, são aqueles valores que estão acompanhando as incógnitas. E eu vou organizar aqui já o esquema para vocês entenderem como é que vai funcionar. Já eu explico a vocês. Tá? Um momento aí. Aqui é a multiplicação, aqui também a multiplicação. Isso nós vamos encontrar alguns valores aqui, tá? Alguns valores. Estou terminando, um momento só. Mais alguns segundos. E aqui, tá. Pronto, agora eu vou explicar. Olha só. O que eu fiz aqui? Esse esquema aqui é um modo que nós vamos utilizar para eliminar a incógnita x. Mas olha só, observem que a princípio, quando nós somamos, não anulou, né? Ok? Só há anulação quando ocorre isso aqui, pessoal. Olha, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Depois eu apago. Olha, só podemos anular se nós tivéssemos um caso assim, ó, mais, vamos pensar aqui, sei lá, em um número, mais 10x menos 10x. Aí igual a quanto? 0. Ou seja, eliminamos a incógnita x. Um outro exemplo seria se nós tivéssemos mais 7 menos 7. Entendem? Então, esse aqui é o princípio que nós vamos utilizar no método da adição. Então, nós precisamos transformar, precisamos fazer uma conversão, né? Fazer uma transformação dessa situação aqui para uma situação similar a esta. Então, olha só. Tá, professor, mas se eu falo em um número, beleza? Sim. E que número é esse que nós vamos pensar? Como que nós vamos saber disso? Como que nós vamos descobrir que número é esse? Muita hora nessa calma. Ou muita calma nessa hora, né? As ordens dos fatores não alteram o produto. Então, olha só. Como que nós vamos descobrir que número é esse? Simples, olha, preste atenção. Eu não falei para vocês a questão dos coeficientes, ou seja, aqui
Ah, professor, mas o x não é 1? Não, o x não é 1. Aqui, à frente do x, nós podemos atribuir para o coeficiente dele 1, tá? E aqui, o coeficiente desse outro x aqui é 4. Então, o que nós vamos fazer para descobrir esse número? Nós vamos multiplicar os coeficientes. Ou seja, quando nós multiplicamos 1 vezes 4, é igual a quanto? É igual a 4. Então, esse 4 aqui que nós encontramos, nós vamos escrever aqui, ó, 4 aqui, beleza? Então, descobrimos. Ó, percebam o seguinte, que quando nós somarmos mais 4x menos 4x, vai dar 0, tá? Até aí tudo bem, com relação ao número, vocês entenderam. Sim, professor, mas esse esquema aqui, o que isso tem a ver? O senhor fez aqui 1x, aí, vezes, esse entre parênteses, o que você vai escrever aqui? Justamente o número, pessoal, nós vamos escrever qual é o número que nós vamos multiplicar por 1x, que vai ser igual a 4x. Que número é esse? Isso aí, vocês estão bem adiantados, né? Mais 4. Então, é esse número que nós vamos multiplicar. Ou seja, quando nós multiplicamos 1x vezes mais 4 é igual a mais 4x. E que número que nós vamos multiplicar agora, né? Para ficar aqui entre parênteses, de modo que 4x vezes um determinado número vai ser igual a menos 4x. Menos quanto? Menos 1. Isso. Perfeito. Menos 1. Então, quando nós multiplicamos 4x menos 1, o resultado é menos 4x. Tá, professor? Agora eu não entendi. Para que isso tudo aqui? Agora você vai entender um pouco mais. Olha só. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos repetir aqui o sistema. Tá? Ó, x mais y, que é igual a 10. E depois nós vamos repetir aqui, ó, 4x mais 2y é igual a 34. Lembra que nós encontramos um determinado número, não foi? Olha, lembra que nós buscamos aqui, ó, esse 4, encontramos o 4 e aqui o menos 1? Lembram? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar entre parênteses toda essa nossa equação e multiplicar por quanto? Por mais 4. Como assim, professor? Olha, esse primeiro aqui está relacionado à nossa primeira equação, tá? E esse aqui de baixo está relacionado à segunda. Então, nós vamos escrever entre parênteses aqui o menos 1. E agora, professor, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar, aplicando a propriedade distributiva, cada termo, ok? Então, olha só, nós vamos fazer assim. Nós vamos multiplicar, ó, mais 4 vezes x, depois nós vamos multiplicar mais 4 vezes mais y, depois nós vamos multiplicar mais 4 vezes 10, certo? Então, vai funcionar assim, ó. Então, eu vou colocar uma seta aqui, ó, indicando que agora nós vamos fazer uma transformação. Ou seja, mais 4 vezes x vai ser igual a mais 4x. Depois nós vamos multiplicar, ó, mais 4 vezes mais y vai ser igual a mais 4y. E finalizando, né, essa primeira parte aqui da nossa primeira equação, nós vamos multiplicar mais 4 vezes 10 vai ser igual a mais 40. Beleza? Agora, nós vamos repetir agora os processos utilizando agora a nossa segunda equação. Eu estou escrevendo aqui essas setas só para facilitar aqui o entendimento. Ó, então, nós vamos multiplicar menos 4 vezes, menos 1 vezes 4x vai ser igual a quanto? Menos
4x. Depois nós vamos multiplicar. Menos 1 vezes mais 2y vai ser igual a menos 2y. Depois nós vamos multiplicar. Menos 1 vezes 34, nós vamos encontrar menos 34. Agora, olha só, nós vamos passar uma barra aqui. E agora, olha só, o que vai acontecer? Mais 4x menos 4x é igual a 0. Olha só, eliminamos uma das incógnitas. Agora, professor, mas por que nós precisamos eliminar uma das incógnitas? Porque é muito mais fácil de resolvermos uma equação com uma incógnita do que uma equação com duas incógnitas. E quando eu falo duas incógnitas, pessoal, isso não, é quando elas são diferentes, tá? 4x mais 5x não são duas incógnitas, tá? Nós temos apenas uma incógnita. Só para, né, ficar bem esclarecido, porque você pode pensar assim: ah, professor, mas o senhor falou que tem que eliminar uma das incógnitas, mas já tem duas aqui. Não, esses são termos, o y, né, y com y é termo semelhante, então conta-se apenas como uma incógnita. X com x não são duas incógnitas, é uma incógnita, tá? Só para não ficar nenhuma nuvem de dúvida, ok? Então, continuando. 4y mais 4y menos 2y é igual a mais 2y, que é igual 40, ó, mais 40 menos 34 é igual a mais 6. Beleza? Então, para colocarmos em evidência, nós precisamos dividir o primeiro membro por mais 2 e o segundo membro também por mais 2. E aí nós vamos encontrar como resposta do nosso valor de y igual a 3. Então, esse é o nosso primeiro resultado, né? O valor de... O valor de y é igual a 3. E o valor de x, professor? Como que nós vamos descobrir? Simples, nós vamos buscar uma das equações, tá? Eu vou optar aqui pela equação x mais y. Tá bem mais fácil de resolver, vou ter menos trabalho, né? E vou substituir. Ou seja, substituir o que, professor? Nós não descobrimos o valor de y, que é 3. Então, aqui no lugar do y, eu substituirei por 3, tá bom? Então, vai ficar assim, ó, x mais 3 é igual a 10. Logo, o valor de x é igual a 10 menos 3. X é igual a 7. Alright? Então, nós descobrimos aqui os valores, né, de x e de y, tá bom? Ó, voltando aqui, né? Professor, por que esse 3 aqui, né, ficou negativo? Olha só, esse 3 aqui, ele não estava fazendo parte do primeiro membro? Estava antes da igualdade, certo? Então, se ele estava fazendo parte do primeiro membro, ele foi para o segundo membro, a gente vai mudar o sinal, muda o sinal, tá bom? Então, descobrimos o valor de x e de y, que é 7, né? X é 7 e y é 3. Professor, como que nós sabemos que isso está certo? Então, vou fazer uma pequena prova real, né? Que significa, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos substituir no sistema, né, as incógnitas que nós descobrimos, ou seja, 7 mais 3, ou seja, aqui, ó, aqui é x e aqui é y, tá bom? 7 mais 3 é igual a 10. E nós tínhamos aqui, ó, 4 vezes 7 mais 2 vezes 3, que é igual a 34.
observem o seguinte: 4 vezes 7 é igual a 28, mais 2 vezes 3 é igual a 6. Olha, observe o seguinte: se nós somarmos 28 mais 6 é igual a 34. Então, sendo assim, nessa prova real, isso aqui é uma prova real. Não é obrigado você fazer, tá? Mas só para que você tenha certeza se o que você fez, né, faz sentido, tem coerência. Você não perdeu tempo, né? Então, olha só. Então, é isso. Descobrimos aqui, descobrimos as incógnitas, utilizando o método da adição. Assim, a princípio parece que é um pouco demorado, mais trabalhoso, mas costumo dizer o seguinte: o melhor método é aquele método ao qual você tem mais familiaridade, que você fica mais confortável em resolver, ok? Então, é isso. Resolvemos aqui o sistema. Espero que você tenha gostado. Caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva. Deixe o seu like, seus comentários. Ative o sino das notificações também, para que assim que tenha novos vídeos você seja informado. Beleza? E por enquanto é só. Vejo você no próximo vídeo. Tchau.